Boa tarde, então, todos e todas aí que nos acompanham nessa sessão virtual. Primeiramente, já disponibilizar que a coautoria desse projeto de lei também está aberto, franqueada a todos os deputados e deputadas. E aí eu gostaria de abrir a discussão porque eu acho que o tema da transparência é um tema fundamental e que ele não está localizado em nenhuma matiz ideológica, né? Eu acho que há um compromisso, acredito eu, dos 70 deputados e deputadas da ALERJ, de fazer valer a nossa função de fiscalizar o Poder Executivo. Então, nos últimos dias, devido ao caso da pandemia do coronavírus, a gente viu que a Secretaria de Saúde fez alguns gastos no valor, no montante de 1 bilhão, do qual alguns desses contratos foram colocados em sigilo, e aí já aproveito para afirmar que também, ao saber disso, né, ao ser noticiado pela mídia, o governador, bem como o secretário de Saúde, eles colocaram isso como um equívoco, inclusive houve um afastamento do funcionário Gabriel dos Santos relativo a esses contratos que não deveriam, segundo informação do governador, ter sido colocado em sigilo, mas só esse ato acontecer já em si já detona a gravidade. Bem como dos 178 contratos firmados pela Secretaria de Saúde desde o início da pandemia, 76 deles estão em papel. Eles não estão disponíveis no SEI, que é o sistema já da internet, sistema virtual para fiscalização desses contratos. Então, é grave que esses documentos não tenham no SEI, bem como é grave a colocação de alguns deles em sigilos. A gente sabe que o momento é de urgência, que não é um momento para a gente ficar procurando disputas entre a pequena política, mas acredito que esse tema da transparência dos contratos públicos emergenciais, eles são fundamentais e eles não tangem apenas a um debate do campo da esquerda ou mesmo do campo progressista. É preciso que a gente, mais do que nunca, fiscalize o Poder Executivo, porque a gente já vive um estado de calamidade onde sabemos que não há orçamento suficiente para dar conta da crise, não há leitos suficientes, não há insumos médicos, nem mesmo equipamentos de proteção suficiente para todos e todas. Então, a gente ser criterioso com os gastos públicos nesse momento se torna mais urgente do que nunca. Eu quero dar um exemplo que já fica colocado que não é um exemplo de má fé, muito pelo contrário, ele é um exemplo que fica claro quanto que a gestão emergencial nesse momento deve ser feita com cuidado. A Secretaria de Saúde, ela fez a compra de um insumo que é uma solução líquida de glicose 5%. Para quem é da área de saúde, é um soro muito comum em utilização para a cura de vários pacientes. Então, a primeira compra, feita no dia 27 de março, ela tinha eram de 408 unidades desse soro, e ela saiu no valor do montante de 2.429.000, quase 2,5 milhões. Na segunda compra que foi feita desse mesmo medicamento, no dia 2 de abril, foram compradas algumas unidades a menos, 240.000 unidades, e o valor foi de 1.210.000. Não só o valor, a compra, as unidades foram menores, como nessa segunda compra, o valor da glicose 5% ela foi menor. Então, ela foi 24% mais barata cada unidade do que na primeira compra. Então, só nesse exemplo, que veja bem, reitero que não é um exemplo sobre má fé da gestão, mas um exemplo do quanto que, nesse momento de contratos emergenciais, se a gente não fizer, não tendo as licitações, os contratos podendo ser feitos sem a licitação, o processo tornou que o Estado poderia ter economizado na compra desse insumo 372 milhões de reais. Só de ter feito a primeira compra no mesmo local que fez a segunda compra dessa glicose 5%. Então, há também outros contratos dentro desses 178, um deles firmado com a OZZ Saúde, que é a empresa responsável pela gestão da SAMU, né, que é esse atendimento móvel. Então, 166 milhões, que foi o valor desse contrato, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, ele quer saber por que o Estado, o Executivo, fez o pagamento adiantado de 26 milhões do valor desse contrato. Então, há também o contrato que é o maior desse montante, 836 milhões, feitas com a empresa IABAS, que é uma OAS, Instituto de Atenção Básica
e avançada da saúde. Essa instituição, IABAS, ela é uma das principais responsáveis pela crise que a gente vê na saúde do município. Parte massiva dos funcionários que foram demitidos e estão com seus salários em atrasos eram locados, terceirizados nessa empresa IABAS. Hoje, o município do Rio, por determinação do prefeito, está proibido de fazer contratos com essa empresa. Óbvio que ainda não há nenhum impedimento legal, mas fazendo esses contratos de emergência, a gente fica na dúvida. Por que contratar uma empresa que é tão responsável pelo caos da saúde, pelo não pagamento de milhares de profissionais de saúde no âmbito municipal? Essa empresa é acusada de desvio de verbas, gastos acima dos valores contratados e falta de pagamento desses trabalhadores terceirizados. Então, eu estou dando alguns exemplos, e para concluir, como o presidente já me informou aqui, para que a gente veja o quanto que é fundamental, mais do que nunca, mesmo nesse momento de emergência, de urgência da pandemia, a gente se ater na nossa função de fiscalizar o Poder Executivo e garantir que os gastos sejam feitos da melhor forma possível e que se economize o máximo possível nesse processo. Então, é fundamental que a população e nós, deputados, também tenhamos acesso amplo e irrestrito aos gastos da Secretaria de Saúde, bem como todos os gastos do Executivo nesse momento. A crise que a gente está atravessando é muito grave, não preciso reiterar aqui o que todos já estão mais do que cientes, mas essa crise grave só sairemos dela juntos e se a gente otimizar a máquina pública nesse momento. Então, fica aqui o recado dado que a crise é grave, mas nós estamos de olho. Meu mandato está de olho e tenho certeza que os outros 69 mandatos da Alerj também estão de olho e fiscalizando os gastos do poder público nesse momento.